Porque agora eu já estou indo para Brasília. Danila Bernardi está chegando, está ao vivo de lá. E conta para gente que 7 meses após a criação do SPVAT, que é aquele antigo DPVAT que havia sido extinto, foi criado e autorizado, inclusive com o último voto, me lembro bem, da senadora Ivete, aqui de Santa Catarina. Pois agora a Câmara dos Deputados aprovou hoje o fim desse seguro obrigatório. E por unanimidade os nossos parlamentares votaram a favor da derrubada. Danila acompanhou tudo isso e traz agora ao vivo para a gente com mais detalhes, né, Danila Bernardes? Muito boa noite, bem-vinda. Algo raro, né, Márcia? Nossos parlamentares tiveram um consenso aí, uma proposta. Boa noite para você também, para quem nos acompanha. Esse projeto, ele ainda depende da aprovação aqui do Senado, de onde a gente fala ao vivo agora, porque a sessão no Senado começou agora há pouco, justamente para poder analisar essas pautas, porque essa proposta que coloca fim ao seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o SPVAT, ela foi aprovada, mas o item, ele está dentro do projeto de lei complementar, que faz parte do pacote de gastos que o governo enviou aqui para o Congresso. Na Câmara foi feita uma articulação da oposição para conseguir aprovar a proposta e com o apoio da bancada de Santa Catarina, que, como a Márcia disse, votou em peso pela aprovação do projeto. Vários estados, inclusive Santa Catarina, já tinham anunciado que não iam cobrar esse imposto, que foi reformulado e voltou a ser obrigatório em maio deste ano. Mas o governo anunciou que o veículo que não tivesse constando aí o pagamento, ele ficaria irregular. Nesse projeto de lei complementar que acaba com o SPVAT, também vieram outras regras aí, como por exemplo a que altera o arcabouço fiscal, limitando a concessão de benefícios tributários e permite o bloqueio de emendas parlamentares. Antes da aprovação desse item do bloqueio das emendas, ele foi reformulado, ele foi flexibilizado, digamos assim. O contingenciamento e o bloqueio será de 15% das emendas parlamentares apenas para os recursos de pagamentos não impositivos, que são aquelas emendas que o governo não tem a obrigação de pagar. Bom, seguindo a movimentação aqui em Brasília hoje, o clima está bastante preocupante com relação à economia. O Banco Central admitiu oficialmente que a meta da inflação em 2024 não vai ser cumprida novamente. Com o dólar ficou hoje em torno de R$ 6,12 no período da tarde, há uma forte pressão aqui para o Congresso Nacional aprovar esse pacote de gastos justamente para poder amenizar essa situação. A Câmara aprovou essa PEC agora há pouco, em 2 turnos, que faz parte desse pacote, que traz várias medidas. E a bancada de Santa Catarina ficou o seguinte: 6 a favor e 9 contrários a essa PEC. Alguns pontos da PEC ainda não tiveram solução, vou citar para vocês. O BPC, aquela questão que estava gerando bastante polêmica, os partidos concordaram em retirar do texto a restrição de dedução para comprovar a renda do interessado em receber esse benefício de prestação continuada. Já a regulamentação dos supersalários, que é um ponto bastante criticado, né, pela população, os supersalários dos servidores públicos, ela vai ser definida por uma lei ordinária, então não vai ser definida agora. Já tem uma lei que tramita aqui no Senado desde 2021 a respeito desse assunto, né, um projeto de lei, e ele deve ser aproveitado para poder resolver essa situação, mas não agora, a partir do ano que vem. O objetivo, então, é acabar com os auxílios e as gratificações que esses servidores recebem, que fazem com que os salários deles fiquem acima do teto constitucional. A sessão aqui no Senado começou agora há pouco, como eu disse, para poder analisar essas propostas, e tem vários senadores que estão participando de forma virtual, né? Os nossos, a dona Ivete da Silveira e também o senador Espiridião, participam virtual, o senador Jorge Seife está aqui presencialmente. E por falar no senador Espiridião, queria trazer uma última informação, Márcia. O plenário aqui do Senado acabou de aprovar há poucos minutos um projeto dele que torna permanente o benefício do Pronamp para micro e pequenas empresas. O Pronamp, esse benefício, ele ia acabar e o recurso ia passar para aquele programa do Pé de Meia, né, que é aquele que auxilia estudantes do ensino médio. Só que com esse projeto do senador, divide. Então o Pronamp vai ter continuidade e também vai ter uma parte destinada para o Pé de Meia. Projeto que ainda depende da Câmara dos Deputados e da sanção do presidente. Eu volto com você, Márcia. Pronamp no histórico de Santa Catarina. O senador Jorginho Melo foi o autor do Pronamp. Total, para o Brasil inteiro. E agora o senador Amin salvando o Pronamp para micro e pequenas empresas. O histórico de Santa Catarina nesse importante apoio. Obrigada, Danila Bernardi. Se tiver alguma informação importante, chama que eu volto imediatamente com você.